Graça e paz, irmãos. Nesse momento nós vamos dar início ao nosso culto doméstico, que é o culto em que nós louvamos ao nosso Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Reunimos-nos hoje, não por força de número, mas porque Deus continua sendo digno de adoração. O Salmo 127, no versículo 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então vamos louvar ao nosso Deus com o cântico do hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus. Vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória Pai, divide. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos e louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Queridos, a nossa união com Cristo tem sido um motivo de grande alegria de estarmos na presença do nosso Deus. E nós vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças em oração. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Querido Deus e Pai, nós te damos graças. Nós te somos gratos, Senhor, porque tu tens sido misericordioso para conosco. A nossa gratidão é simples, o nosso gesto é simples. Reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência de Ti. Reconhecemos a nossa incapacidade de sermos dignos de estar na Tua presença, Senhor. Nós não temos discurso, não temos explicação, mas nós temos, Senhor Deus, a certeza de que Tu estás conosco, que Tua graça se renova, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, começamos pequeno neste dia, mas confiamos em Ti, Senhor, para que Tu faça com que a nossa vida seja cada vez mais abundante na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. E dando continuidade a essas condições de estarmos na presença de Deus de forma simples, de forma humilde, porque nós estamos não para uma grande potencialidade como igreja, mas somos um ponto pequeno que Deus está escolhendo as pequenas coisas
para darmos início a grandes eventos no futuro. Então eu quero chamar a atenção para o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, Atos no capítulo 2, versículo 42, onde nós vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer essa leitura, Atos capítulo 2, que está lá no capítulo 2 do livro de Atos. E dentro desse contexto que a palavra de Deus nos ensina, do nascimento da igreja de Cristo, primórdio da igreja, quando ela surgiu. E a palavra de Deus, aqui em Atos, no capítulo 4, aliás, capítulo 2, no versículo 42 até o 46, ele diz o seguinte, com essas palavras: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto que nós acabamos de ler, e ele fala de algo maravilhoso na nossa vida e que tem nos instruído a andar nos seus caminhos. E eu quero chamar a atenção para um versículo que é muito importante aqui, quando ele diz, do Atos capítulo 2, versículo 42, e ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus e Pai, nós aqui estamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa dependência de Ti, Senhor, e te pedimos que Tu fales conosco a partir deste momento, através da Tua palavra, da explicação, da mensagem desta tarde, Senhor. Obrigado por tudo. Fala conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje quero falar sobre um tema que toca o coração de todos nós: o recomeço. Há momentos na nossa vida que sentimos que tudo desmoronou, que nossos sonhos, relacionamentos, projetos não deram certo. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em começar de novo. Ele nunca se assusta com a necessidade de reiniciar, de restaurar, de abrir portas onde parecia não haver saída. Se olharmos para a história bíblica, percebemos que Deus sempre começou com pouco. Pense em Noé. Ele construiu a arca sozinho, enfrentando o escárnio da multidão, a zombaria, a incredulidade de todos. Não tinha seguidores, não tinha torcida, apenas a fé. E Deus honrou essa perseverança. Olhemos para Abraão. Abraão foi chamado para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, a sua casa. Ele era um homem idoso, era um homem sem filhos, e Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Começar de novo para Abraão significava confiar em algo que ainda não via. O que dizer dos discípulos de Jesus? 12 homens simples,
muitos sem instrução formal, que começaram a pregar, a curar em um mundo hostil, em um mundo perigoso, violento. A igreja não nasceu grande, a igreja nasceu fiel. Queridos, a mensagem de hoje é que Deus não tem medo de recomeços. Deus não tem medo que nós reconheçamos e recomecemos. Ele não se intimida com números pequenos, com falhas do passado, com portas que se fecharam. Deus se alegra quando um coração se entrega novamente a Ele, ao seu propósito. Hoje vamos olhar para 3 verdades bíblicas que esse texto nos traz, que mostra como Deus opera quando decide começar de novo. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, amados, é que Deus começa com perseverança e não com multidões. Em Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitas vezes nós imaginamos que o novo começo precisa de grande multidão, grande resultado, resultados imediatos, multidões, aplausos, reconhecimentos. Mas a Bíblia nos mostra muito o contrário. A igreja nasceu da perseverança e não número. Os primeiros discípulos não tinham templo, os primeiros discípulos não tinham grande estrutura, eles não tinham praticamente nada físico, mas tinham constância, ou seja, eles estavam juntos todos os dias, eles estavam fazendo trabalho toda semana, eles estavam fazendo todo mês. Isso se chama fidelidade a Deus. E o que significa perseverar? Significa continuar, mesmo quando ninguém vê. Continuar mesmo quando os resultados não aparecem. Continuar mesmo quando o desânimo ameaça dominar. A perseverança é a marca daqueles que entendem que Deus trabalha no tempo certo e não no nosso calendário. Algumas lições práticas desse texto que podemos destacar. Primeiro, que nós não precisamos de aplausos para começar o trabalho. Deus se agrada do coração fiel a Ele, não do que impressiona as pessoas. Talvez você esteja começando algo novo na sua vida, como nós estamos começando algo novo nessa casa. Um ministério, uma família restaurada, um projeto de vida, e ainda não vê frutos. Qual é a palavra de Deus para nós nesta tarde? Continue. Sua fidelidade conta mais do que o número de pessoas ao seu redor. Uma outra lição que aprendemos é que precisamos de constância. O que é constância? São pequenos atos diários de obediência a Deus, como o alicerce do milagre. Orar, ler a palavra, meditar, perdoar muitas vezes, ser mais gentil, que muitas vezes não somos. Tudo isso constrói o terreno onde Deus pode operar de forma sobrenatural. Pense em uma pequena chama. Por si só, ela não ilumina toda a casa. Mas se você a protege e mantém acesa, ela pode crescer até iluminar o espaço inteiro. Assim é com a fé perseverante. Deus honra aqueles que não desistem. Mas quando tudo parece pequeno, Ele se mantém firme. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, desse texto, é que o lar sempre foi o primeiro altar de Deus. Em Atos, no capítulo 2, versículo 46, ele diz: partia o pão de casa em casa, comendo com alegria e singeleza de coração. Antes do templo, antes das grandes congregações, havia o lar. Deus sempre começa no que é simples, no que é íntimo. O lar foi o primeiro altar, o lugar onde o relacionamento com Deus e com os irmãos se aprofundava.
Muitas vezes queremos começar no palco, queremos ter destaques, queremos ter estrutura, mas o verdadeiro início acontece no cotidiano. A vida real, na mesa da família, no abraço de um amigo, né, necessitado, na oração feita com sinceridade no seu quarto. Antes de construir grandes edifícios, Deus constrói relacionamentos. Algumas ações práticas desse texto. Antes do templo houve mesa. Valorize os pequenos momentos. São insignificantes como esse que nós estamos aqui agora. Praticamente não temos ninguém. Mas isso é importante para Deus. Deus está vendo. Deus está observando. Pequeno momento de uma conversa com o filho, uma oração, né, todos juntos. Um gesto de cuidado com algum trabalho. Esses são lugares onde Deus trabalha, onde Deus planta um novo começo. Antes da estrutura, houve relacionamento. Projetos grandiosos, sem base de relacionamento, são frágeis. Se você quer ver Deus começar algo novo, também na sua vida, comece investindo no que é humano, no que é próximo, no que é real. Imagina uma árvore frutífera. Ela não nasce pronta para dar frutos. Primeiro vem a semente, depois vem o tronco, depois os galhos e só então a fruta. O mesmo vale para os recomeços de Deus. Ele começa pequeno, muitas vezes insignificante, invisível, desacreditado aos olhos humanos, mas firme e seguro. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui desse texto, e agora lembrando do apóstolo Paulo, é que Deus honra quem não desiste ao chamado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz assim aos seus ouvintes: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O novo começo exige resiliência, exige fé contínua. O chamado de Deus não prescreve, não se acaba, não termina. Quando Deus chama a pessoa, Ele não diz: olha, eu não quero mais, agora acabou. Não, não é assim. Ele permanece válido, mesmo depois de erros, mesmo depois de atraso, mesmo depois de derrota. Deus honra aqueles que permanecem fiéis e constantes, mesmo quando a vida parece lenta e difícil. Existem muitas histórias bíblicas que ilustram isso. Pense em José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão. Ele poderia ter desistido, mas ele permaneceu firme ao chamado de Deus. E no final, tornou-se governador do Egito, instrumento de salvação para muitas vidas. O Moisés, pense em Moisés, que teve que esperar 40 anos no deserto antes de conduzir o povo a Israel. E mesmo com a sua própria insegurança, Deus usou para cumprir o propósito maior, que é a vontade dele. Eu quero chamar a atenção a alguns pontos práticos aqui desse texto. O chamado não prescreve. Mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha perdido muitas oportunidades, Deus está lhe dizendo nesta tarde, Ele ainda pode começar de novo na sua vida. O tempo de Deus não é nosso tempo, mas Ele sempre cumpre a sua vontade. Deus trabalha no tempo certo. A paciência é uma forma de fé. Não se apresse ao tentar fazer as coisas acontecerem sozinho. Muitas vezes nós fizemos isso no passado. Devemos nos lembrar das palavras do salmista, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Continue fiel, continue perseverando, e Deus trará o resultado no momento perfeito. Lembre-se, grandes milagres começam muitas vezes de forma invisível. A chuva primeiro cai como pequenas gotas, não como tempestade.
a restauração, a reconciliação, o sucesso, tudo começa pequeno e cresce no tempo de Deus. Meus queridos, para encerrar, precisamos nos lembrar que Deus é especialista em recomeço. Ele começa com poucos, mas perseverantes. Ele começa no lar, no íntimo, naquilo que parece pequeno e insignificante. E ele honra aqueles que permanecem firmes no chamado, mesmo quando tudo ao redor sugere desista. Hoje, nós estamos enfrentando esse deserto. Pode ser uma perda, pode ser uma decepção. Talvez tenha sentido. E talvez a gente também tenha se sentido desanimado, achando que o meu tempo, o seu tempo acabou, passou. Mas a palavra de Deus nos lembra que quando Ele decide começar de novo, nada pode impedir o seu plano. Nada pode impedir o seu plano. Então eu te convido a tomar 3 atitudes práticas. Seja perseverante. Vamos ser perseverantes. Vamos continuar firme nas pequenas coisas. Deus valoriza o coração constante mais do que o aplauso das pessoas. Uma outra lição que a palavra de Deus nos ensina: valorize o lar e os relacionamentos. Invista nos pequenos momentos, na intimidade com Deus, no cuidado com aqueles que são muito queridos, os filhos, os netos. Valorize. Isso são coisas que nós temos, que são dádivas de Deus. E por fim, se você recebeu o chamado de Deus para a obra, não desista do chamado. Confie no tempo de Deus. Seu trabalho no Senhor nunca é em vão, mesmo que você não veja os resultados imediatos. Lembre-se do exemplo dos discípulos. Começaram com pouco, de casa em casa, perseverando e crescendo. E hoje, a igreja se espalhou pelo mundo inteiro. O cristianismo é a religião mais importante e maior do mundo. Se Deus pode começar de novo com uma pequena comunidade, Ele também pode recomeçar na sua vida, no seu ministério, na sua família, e que Deus vai agir a seu tempo. Por isso, levante a cabeça, fortaleça a sua fé e diga: Senhor, eu estou pronto para recomeçar. Eu confio em Ti, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, que o Teu poder se manifeste na minha vida, na minha história agora. Que esta seja a sua oração e este seja o seu recomeço, a sua nova história. Lembre-se, Deus não tem medo de começar de novo. E Ele quer começar com a gente. Ele quer começar de novo hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque Tu és especialista em recomeço, Senhor. Agradecemos porque mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, Tu ainda pode nos restaurar. Ajuda-nos a perseverar, a valorizar os pequenos momentos e a permanecer firmes no nosso chamado. Que a Tua graça nos fortaleça para confiar no Teu tempo perfeito e para dizer este novo começo com fé, coragem e alegria. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém.